Olá, tudo bem com você? Eu sou Patrícia Lima, tenho 2 filhos, o Murilo de 14 e o Miguel de 7. O Miguel é autista, então eu decidi falar com as mães para mostrar que cada uma tem a sua história e toda história tem a sua escrita. Afinal, somos muitas. A inclusão de crianças com necessidades especiais está prevista em lei no Brasil, assim como pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Vários são os desafios dos autistas no ensino regular. Muitos educadores e escolas não estão preparados para receber o aluno nessa condição. A nossa convidada de hoje é mestre em educação, psicopedagoga e psicóloga. Shirley Lizac, seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Posso te chamar de professora ou de Shirley? Como você prefere? Pode ser Chile, professora, como achar melhor. Professora, devido às características peculiares dos portadores de TEA, que variam de criança para criança, o processo de aprendizagem desses alunos requer adaptações que confrontam os tradicionais métodos de ensino. Gostaria que você falasse um pouco a respeito para a gente. Sim, cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem o seu desenvolvimento, então requer sim, nas escolas, que seja atentado para isso, que cada um tenha a sua possibilidade de aprendizado. Cada momento é um momento. Então, precisaria ver o que cada um poderia receber para que seja desenvolvido esse aprendizado. Professora, quando você fala de cada um tem o seu momento, agora a gente falando do profissional dentro do ambiente escolar, o AT, que todo mundo muitas vezes tem muitas dificuldades até para fazer com que ele esteja na escola com os nossos filhos. Quais são os desafios para garantir o direito e a permanência dessas crianças no ensino comum, uma vez que muitas vezes as mães não conseguem um apoio de um AT, de um auxiliar de classe, dentro do ambiente? Acho que, Patrícia, antes de mais nada, deveria até saber o que é o AT, né? Que muitos nem sabem que isso é uma possibilidade, né? Muitas mães colocam seus filhos que precisa ter esse acompanhamento extra dentro de uma escola regular. Primeiro que todas as crianças com alguma deficiência têm necessidade desse acompanhamento, que é possibilidade de não um auxiliar de classe, é alguém com um aprendizado mais especializado, que a gente chama de acompanhamento. Acompanhante terapêutico, acompanhante pedagógico, é alguém que tem uma especialização a mais. Não é um auxiliar, não falando a um auxiliar qualquer, mas que tem uma especialização um pouco maior para acompanhar essas crianças com uma dificuldade maior. Então, esses acompanhantes, eles são necessários, eles têm uma especialidade a mais e eles têm essa obrigatoriedade, sim, da escola, do governo, para que seja colocado nas classes dessas crianças. Professora, questões relativas ao processo de inclusão escolar também estão entre os maiores desafios enfrentados pelos educadores. Sim. Muitas vezes, os professores não dispõem do serviço de atendimento educacional especializado, o AE. E aí eu gostaria que a senhora pudesse explicar sobre essa sigla na escola, como previsto em lei. Quais os caminhos que os pais precisam recorrer para conseguir esse direito? Então, é direito de toda criança com deficiência, principalmente do TEA, do transtorno do espectro autista, ter a sua matrícula garantida em qualquer tipo de escola. O que muitas vezes isso não acontece. A partir do momento que os pais falam dessa criança que ela tem um TEA, ela já não tem mais essa vaga. Muda, né? Já aquela vaga que já existia, de repente não existe mais, já foi completada. Só porque a criança tem um TEA. A mesma coisa acontece para o acompanhante terapêutico. É obrigatório ter esse acompanhante. É obrigatório a escola repassar esse acompanhante. Porém, e nem ser cobrado pelos pais, né? É algo que a escola tem que dar. Não pode ser a mais na matrícula, né? Isso é garantido na Lei 12.764/12. Isso está garantido
como direito do autista, mas não acontece. Como então tem que proceder? Exigir da diretoria da escola com todos os laudos que aquela criança tem. O que acontece se eu não conseguir? Isso até eu gostaria depois que a gente pode complementar no outro bloco, porque a gente vai falar um pouco da importância do acompanhante terapêutico dentro do ambiente escolar. E aí eu queria falar de um outro ponto que é muito desafiador, que é a comunicação dos alunos com o TEA no processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, dificuldades de compreensão de fala do aluno, ou até com relação aos colegas, né? Eles têm essa dificuldade de interação. A escola precisa fazer uma adaptação, muitas vezes, de materiais, para que eles possam se sentir incluídos dentro daquela sala de aula. Como que é? Como que os profissionais precisam proceder? Então, exatamente esse é o papel do acompanhante. O acompanhante não é só ficar do ladinho da criança com dificuldade. Ele pode fazer essa adaptação desse material e não deixar só a criança ali sentada sem fazer nada ou só pintando, né, um desenho. Ele faz essa adaptação do material. Se, por exemplo, estão aprendendo história do Brasil. Esse acompanhante pode adaptar nas condições daquela criança aquela parte da história do Brasil para aquela criança naquele momento. Se é por jogo, se é através de um fantoche, se é através de alguma historinha, nas condições daquela criança, ele adapta o mesmo aprendizado que os outros, só que na forma que aquela criança com TEA ou qualquer outra dificuldade possa entender. Então, é adaptar o material que está sendo e não simplesmente num canto fazendo qualquer outra atividade. Professora, muitos educadores ainda se sentem despreparados, mas a busca por conhecimento, a gente vê que vem aumentando e preocupando-se com uma melhora na inclusão. Eu vejo que ainda eles encontram muitas dificuldades. Como vencer? Como você, educadora, como que você pode falar para quem está nos ouvindo, né? Como vencer essas barreiras? Acho que fornecendo recursos, materiais, mas de uma maneira mais séria, de uma maneira não só lucrativa para quem dá, né? Eu acho que nós não podemos pensar somente em cursos para ganhar dinheiro, mas fornecendo material realmente, material que vai ajudar essas crianças a se desenvolver, né? Preocupando-se com cursos mesmo que promovam o desenvolvimento e não simplesmente em métodos, técnicas, porque a técnica pela técnica não nos leva a nada. Não resolve. Não resolve. Nós precisamos o desenvolvimento, pensar no que queremos, nos objetivos de cada um, porque técnica não serve para nada. A criança autista ela tem muitas características, comportamentos e habilidades que diferenciam do restante da turma. A gente sabe disso. Mas quando falamos de comportamento, uma das maiores dificuldades apontadas está na recusa em fazer atividades deles, seguirem as regras, as rotinas. Quando a professora ela não tem essa habilidade, esse processo fica mais difícil. E aí entra naquilo que você disse do professor tem que procurar o conhecimento para ele poder conseguir aplicar dentro da sala de aula. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco para a gente. É a necessidade, primeiro, eu vejo a empatia, o vínculo. Ser professor, ser educador, não é simplesmente conseguir ganhar dinheiro. A gente precisa gostar, precisa querer, precisa ter essa empatia, esse vínculo. Os nossos meninos autistas ou com uma deficiência, ele requer esse olhar. Eles podem não falar, mas eles estão falando de outra forma, com o olhar, com o corpo, com outro jeito de se comunicar. E a gente pode entendê-los. Eles podem não estar falando diretamente, mas se a gente olhar para eles de alguma forma, eles vão saber nos comunicar o que eles querem. Eles podem estar numa crise, e aí a gente tem que esperar essa crise passar. A gente pode levá-los para fora, saber, né,
esperar o tempo deles também, porque nós temos o nosso, por que não saber que eles têm o deles? Professora, na sua concepção, você acha que assim, o sistema, eu digo o sistema educacional, ele falha quando ele, por exemplo, ele promove um curso de pedagogia, por exemplo, e o que que eu vejo enquanto mãe e também assim, como a gente vai buscando conhecimento, a gente vai lendo sobre, então assim, hoje eu me preocupo em pegar uma grade de uma faculdade para ver disciplinas que são ministradas durante aquele curso. Eu vejo que dentro de um curso de pedagogia, e você me corrija se eu estiver errado, ainda falta ferramentas para que aquele aluno possa entender sobre a neurodiversidade, porque se fala dela, de fato ela existe, mas não existe um aprofundamento. Você não acha que isso devia ser revisto? Porque isso ia ajudar muitos profissionais. Eu acho, mas nós não vamos dar conta, não é o pedagogo que vai ter que dar conta de tudo. Por isso que a gente precisa da equipe multidisciplinar. Por isso que hoje nós precisamos ter um psicólogo dentro da escola, o psicopedagogo, o pedagogo. É uma equipe multidisciplinar olhando para todos. O psicólogo não vai fazer a função do pedagogo, nem o pedagogo vai fazer a função do psicólogo. Mas se a gente estiver todos juntos caminhando em função, talvez vai ajudar. Então não vai contemplar, nós não temos tempo para tudo dentro de um curso, nem de pedagogia, nem de psicologia, né? E além do que, nós queremos tudo muito rápido, né? Os cursos estão rápidos, os Sim. alunos estão rápidos, né? Hoje em dia nós queremos muita coisa em pouco tempo, mas se a gente tiver mais gente trabalhando dentro de uma escola, será que nós não vamos funcionar de uma maneira melhor? Uma rede de apoio, você está querendo dizer, né? Um Sim, apoio, cada profissional isso. fazendo a sua parte. Isso quando as escolas têm esses profissionais da professora, porque quando a gente fala, por exemplo, de uma escola pública, municipal, nem sempre a gente tem essa mão de via dupla. E isso ainda mais agora, né, que infelizmente não estão querendo colocar, né, psicólogos dentro da escola estadual, municipal, né? Então, o que é preciso, É um né? retrocesso. É um retrocesso, porque a gente precisa, ainda mais hoje, com a saúde mental, como está acontecendo. Então, não é só para a deficiência, mas para todos que estamos necessitados disso. Para a gente terminar esse primeiro bloco, o que você diria para as mães que estão nos ouvindo e estão enfrentando problemas na escola por falta de profissionais capacitados? Eu não digo capacitados, mas com falta, né, de informação para lidar com crianças no espectro, por exemplo. Participar da escola, participar, ter conhecimento, ir em busca, bater o pé, né? E elas mesmas participar, ir lá na escola, falar e buscar os seus direitos, né? Entender o que elas têm de direito mesmo, saber o que elas podem conseguir com isso. Primeiro de tudo, ter seu lado em mãos. Sem isso, não vai conseguir nada. Ah, É o a primeira principal. coisa. E ao mesmo tempo saber se isso é real, né? Está no espectro mesmo, né? Se tem alguma coisa mesmo e conseguir bons profissionais para poder ter esse lado. Voltamos com a nossa convidada de hoje, a professora Shirley Lizac, e nós vamos falar sobre acompanhante terapêutico na escola. A Lei 12.764 determinou no artigo 1º, inciso 2º, a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. No parágrafo único do artigo da mesma lei, diz: em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista, incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso 4º do artigo 2º, terá direito ao acompanhante. Professora, a lei ela é muito clara em conceder esse direito à pessoa com TEA. Ficou muito claro para todo mundo. Mas é necessária a comprovação da necessidade. Muitas crianças com TEA podem acompanhar uma escola regular. A gente sabe disso. E, inclusive, é muito importante para eles. Mas há outras que não têm condições de frequentar uma escola e ter esse aprendizado sem que alguém auxilie eles nesse processo. Nesse caso, o acompanhante terapêutico é essencial. Sim,
é importante não só para ajudar no desenvolvimento, mas essa parte de comunicação, né? Às vezes a criança é não verbal, ela não consegue, às vezes até motora, então precisa desse acompanhante. Então a escola precisa colocar alguém que tenha conhecimento nessa área, que tenha conhecimento técnico também, para poder desenvolver essa criança, ajudar nessa habilidade social para essa criança. Se de repente a escola ela não tem esse profissional, a mãe ela pode exigir? Ela tem direito de exigir, primeiro com a direção da escola, porque muitas escolas, principalmente as particulares, elas querem colocar alguém do próprio corpo docente dela. Só que às vezes desse corpo docente não tem alguém especializado, ou às vezes é um para 5, 6 classes e que não dá conta. Então a mãe tem direito a exigir de alguém que cuide do seu filho. A escola não irá negar se de repente fornecer o profissional, pois elas sabem, né? Elas sabem, todas sabem que elas são obrigadas por lei. Porém, muitas escolas dizem que os pais precisam contratar esse profissional. Como que a mãe, ela tem que proceder nesses casos? A gente sabe que tem todo um efeito burocrático, ou um efeito não, desculpem, mas um processo burocrático aí que as mães precisam saber e muitas vezes elas não têm esse conhecimento. Pode falar um pouquinho para a gente, professora, por favor? Primeiro, a mãe tem que ir para a direção da escola com os laudos, com o pedido. Se ela não pode pagar nada além do que está sendo pago pela escola normalmente. Não pode diferenciar o filho dela com outra criança que não necessita de um acompanhante, porque seu filho com TEA precisa do acompanhante. Bom, a escola recusou, não tem, pediu alguma coisa a mais, por isso a mãe pode ir para a Secretaria de Educação e exigir que a escola coloque esse acompanhante. O que ela precisa apresentar para a O secretaria? laudo, a recusa da escola e o pedido que tenha que ter o acompanhante. Mas antes disso, até para as mães que estão nos ouvindo poderem entender, além do laudo, antes dela ir para a delegacia de ensino, no caso, elas precisam fazer essa solicitação desse profissional por e-mail, por mensagem, elas precisam ter isso para poderem provar. Então, mas antes da delegacia, ela tem que ir na Secretaria de Educação, né? Primeiro na secretaria. Na primeira instância, né? Para depois ir para a segunda, que seria a delegacia de ensino, e depois, se não der, aí sim que vai para o juiz, né? Então, tem alguns passos, infelizmente, são passos mais demorados, né? Que às vezes realmente se perde um certo tempo e essa criança está ali, às vezes, sem o ensino necessário por causa dessa recusa. Professora, por exemplo, até ela chegar no juiz, por exemplo, de repente não funcionou e ela vai ter que ir para o juiz. E aí ela vai até um fórum que pertence à região dela. Isso, e ela não precisa de advogado, ela não precisa de nada. É só chegar no fórum, comunicar diante dos laudos, das recusas e do material que ela tem, da necessidade que ela tem, ela não precisa de advogado nem nada. Na verdade, seria isso. Apesar que a gente sabe que tem muitos empecilhos que aparecem na hora. A gente sabe que do dia a dia acontecem os empecilhos. Não deveria. Professora, chegando lá no fórum, qual é o setor que ela precisa procurar? Tem algum setor específico? Não, ela na verdade tem que dar entrada para pedir, né, fazer esse pedido, né, de que ela precisa do acompanhante terapêutico porque a escola está se recusando a fornecer. Mas aí já entra todo um trâmite que a gente sabe, todo o processo do dia a dia, não só para essas condições, como para todas as outras, todo o problema que pode gerar. Né? Entendi. Professora, se de repente, só voltando um pouquinho, claro que é importante para quem está nos ouvindo já saber como que tem que se proceder, porque muitas vezes ninguém sabe que existe todo uma caminhada até você conseguir aquilo que é por lei, mas infelizmente assim é muito burocrático.
Então ninguém sabe que assim que existe a parte do Ministério da Educação que você Sim. disse. O Ministério da Educação não respondeu, vai para a Delegacia de Ensino. E aí, se a Delegacia de Ensino, mesmo assim, não responder, ela vai para o fórum e aí vão fazer todos os trâmites. Se porventura a escola não atender, mesmo com toda essa determinação, ela é multada? Sim, com certeza. É uma escola que deve ser multada, é uma escola. E aí a gente já vê, será que essa escola eu colocaria meu filho? Se é uma escola que tem essa recusa, se é uma escola que. Será que eu devo colocar meu filho nessa escola? Eu tenho que repensar, né? Então, aí é que está a questão que a gente já tem que começar a mudar é essa escola, é repensar a escola. Por isso que eu vejo a necessidade da gente ver o ambiente escolar, né? Então, será que eu preciso chegar nessa última instância, que é juiz, delegacia de ensino, tudo isso? Ou tentar mesmo a escola, ver, conseguir, junto da escola mesmo, essa mudança? Professora, mas aproveitando sua última frase, quando você fala de mudança, para mim, como mãe atípica, a mudança ela começa através dos nossos atos. E quando eu falo de atos, se a gente, enquanto mãe atípica, não for para o órgão competente requerer um direito que é nosso, aquela escola que me negou o profissional, ela vai continuar cometendo os mesmos atos. E claro que algumas mães que estão me ouvindo vão falar assim, mas eu não vou atrás disso, porque, é muito desgastante, é muito humilhante. Mas a gente só muda a postura de uma instituição, ou seja, até de um ser humano, quando a gente mostra para ele que aquilo que ele está fazendo está errado. Sim, com certeza. Por isso, mas sou eu que tenho que mudar e mudar o outro. Eu não, quer dizer, eu não mudo ninguém, né? Se eu mudar, eu vou conseguir mudar o outro. Talvez eu preciso aceitar como mãe atípica, como aceitar meu filho, aceitar as condições para poder exigir de todos os órgãos essas condições. E o que eu preciso para o meu filho? Então, eu preciso do meu laudo em mãos, exigir o que eu quero, qual é o meu objetivo, o que eu quero para o meu filho, o que de melhor eu quero para o meu filho. Então, eu quero uma escola adequada, com tudo que ele tem direito. O que é esse direito? Né? Quais as condições de ensino que eu quero para ele? E aí eu vou em busca da mesma escola que uma criança regular tem. Com certeza, professora. Para a gente encerrar, o direito à escola é previsto em lei, a gente já falou anteriormente, e para que essas determinações sejam cumpridas, é muito importante que todos saibam dos direitos. Tem algum site que as mães podem consultar para elas poderem verem esse passo a passo que a gente acabou de falar? Tem algum lugar que elas podem pegar? Olha, bom, primeiro eu preciso ir no Ministério da Educação, não deu certo, eu vou para a Delegacia de Ensino. Se também não me atenderem, eu vou para a última instância, que é para um fórum. Onde elas podem consultar essas informações? Então, a criança com TEA, ela tem todos os direitos da pessoa com deficiência. Então, no site da pessoa com deficiência, ela encontra todas as informações necessárias, né? Então, lá tem todos os direitos da criança do espectro autista, porque ele tem todos os direitos da pessoa com deficiência. Ela pode exigir todos os direitos, não só do acompanhante terapêutico, da escola, mas todos os outros direitos e que tem vários direitos a partir do laudo que ela tenha em mãos. Falando em direito, e dito isso, eles têm muitos. Quais são? Por exemplo, que a gente sabe que a questão do acompanhante terapêutico, a gente sabe com relação à gratuidade em alguns lugares, mas tem algum que de repente seja muito importante a gente falar aqui, que muitas mães desconhecem? A minha entrada no cinema, né? Tem a questão de carro, do rodízio também, eliminação do rodízio. Por quê? Porque você acaba tendo que levar seus filhos para diversos setores de saúde, então você tem essa possibilidade de eliminar o rodízio.
Quando a gente fala de consultar os direitos, a lei berenice-piana, ela é muito clara Claro. em várias coisas e ali ela pode elucidar várias informações. Ali, as mães conseguem também esse passo a passo que a gente acabou de falar? Sim, sim, tudo. Tem tudo para eles conseguirem todas as informações para o TEA. Seria um site da pessoa com deficiência que é importante para entrar. Perfeito, professora. Bom, muito obrigada pela tua presença, por todos esses esclarecimentos. Muito, muito obrigada. Foi, assim, extremamente valioso para a gente. Eu que agradeço o convite e espero ter ajudado. Com certeza ajudou muito. Obrigada pela sua companhia. Te espero na próxima semana em mais um episódio de Mais Atípicas Somos Muitas. Esse podcast tem produção de Flávio Silva e Patrícia Lima, edição de Flávio Silva, roteiro de Patrícia Lima e direção de Flávio Silva. Mídia e assistente de produção de Karine de Mara. O podcast Mais Atípicas Somos Muitas tem apoio do Instituto Prado de Reabilitação.